Eu quero falar sobre lealdade a toda prova. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 a 4. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança. Repita isso, por favor. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Diga, Jonatas o amava como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Diga, Jonatas amava Davi como a sua própria alma. Diga, Jonatas despojou-se da sua capa, da sua armadura, da sua espada, do seu cinto e do seu arco, e deu a Davi. Feche os seus olhos, por favor, e diga assim comigo, por favor. Espírito Santo, bendito Consolador, Santo Espírito de Deus, te amamos porque nos amastes primeiro. Te adoramos porque tu és Deus. Seja muito bem-vindo a falar conosco nesta hora. Dá-nos luz e revelação para entendermos a tua palavra e constrange-nos a avançarmos em lealdade a Deus e uns aos outros a toda prova. Diga, lealdade a toda prova. Só há lealdade, de fato, no nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. É sobre isso que eu quero falar. Quando os nossos relacionamentos são firmados, estabelecidos e vinculados no amor. Não o amor eros, o amor romântico que une um homem a uma mulher e os leva a se casarem e desfrutarem das núpcias. Não o amor estórgico, o amor familiar que une marido e esposa, pais e filhos, avós e netos. Não o amor filios, o amor fraternal ou da amizade que vincula o relacionamento de amigos. Refiro-me ao amor ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional, o amor volitivo, isto é, o amor da vontade. Eu decido amar. Este amor, o amor de Deus, o amor ágape, que de fato une as pessoas e as coloca num relacionamento de mútua reciprocidade, onde elas vivem fiéis uma à outra. É o amor ágape que nos leva a ser leais a Deus. E Deus não está interessado em saber o quanto eu o amo. Deus não está interessado em saber o quanto você o ama, porque nós somos completamente incapazes de amá-lo. Deus está sim interessado em saber o quanto você, eu, nós nos sentimos amados por Ele. Sabe por quê? Porque nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 9. Diga esse favor, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais luz e revelação nós temos do amor de Deus, tanto mais nós o amamos. Quanto mais eu me sinto amado por Deus, quanto mais o Espírito Santo encontra lugar no meu coração para me revelar o amor de Deus, tanto mais eu sou constrangido a amá-lo. Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz assim: o amor de Cristo nos constrange, sabendo nós isso, que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, sabendo nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Ei, Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. E o pecador que ouve o evangelho e se arrepende e se converte, recebe a graça. A graça de Deus é o favor imerecido, que torna o pecador de pecador a justo. O que significa isso?
Quando alguém se converte, se torna justo porque se converteu a Cristo, tem livre acesso ao Pai, recebe filiação, recebe perdão, amor, prosperidade, vida eterna, passa a ser tão amado, passa a ser tão precioso, tão importante, tão querido pelo Pai quanto Cristo é. Só recebe o amor de Deus quem se converte a Cristo. João capítulo 17, versículo 23, parte final, Jesus disse assim, vou na versão popular NTLH: amas os meus seguidores como tu me amas. Amas os meus seguidores como também me amas. Amas os meus seguidores como também me amas. Diga para quem está do teu lado: papai ama você tanto quanto ama Jesus Cristo. Diga para o outro irmão do outro lado: papai ama você tanto quanto ama Jesus Cristo. Eu pensei que quando o seu irmão ouvisse isso, ia dar um grito aí, pelo menos um aleluia. Fala com ele de novo: papai ama você tanto quanto ama Jesus Cristo. Ficou mais ou menos, agora vai melhorar. Diga para o irmão que está por trás de você: papai ama você tanto quanto ama Jesus Cristo. Primeiro João capítulo 3, versículo 16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Conhecemos o amor desta forma: o Filho de Deus Jesus foi à cruz e morreu, levou sobre si os nossos pecados, recebeu a nossa maldição, culpa e condenação, recebeu as nossas doenças, enfermidades e dores sobre si, tornou-se um pária, um maldito, um desgraçado, um miserável, moribundo, um assassino, um malfeitor, sem ter cometido qualquer pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24: levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Diga uau, diga aleluia. Ei, ele se fez maldição para te abençoar, ele se fez doença para te sarar, ele se fez opróbrio, vilipêndio, ignomínia, vitupério, desonra, maldição, para que Deus pudesse te abençoar. E Paulo entendeu isso e escreveu desta forma, Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, diga, com toda sorte de bênçãos. Meu Deus, nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero falar sobre Jonatas e Davi. Jonatas era filho do rei Saul, um príncipe, sucessor do pai. Ele deveria assumir o reinado quando seu pai partisse. Davi era filho de Jessé, pastor de ovelhas, um simples camponês que nem sabia usar uma arma de guerra, uma armadura. No entanto, Jonatas recebeu de Deus o entendimento de que o sucessor do seu pai, rei Saul, não deveria ser ele, mas deveria ser aquele camponês pastor de ovelhas chamado Davi. Então ele, entendendo isso, ele faz uma aliança de amor, uma aliança de amizade com Davi, e ele então entrega a sua armadura. Ele dá a sua capa, diga capa, armadura, espada, arco e cinto a Davi. Ei, eles fizeram entre si uma aliança de amor, tornaram-se profundos e íntimos amigos. Havia total lealdade e fidelidade nessa aliança, lealdade a toda prova. Foram tão leais um ao outro que quando o rei Saul perseguiu Davi para matá-lo, por inveja de Davi, Saul disse para o seu filho Jonatas: eu não aceito Davi, você é o meu sucessor. Mas Jonatas protegeu Davi da morte. O seu pai, o rei Saul, fez uma emboscada, e quem livrou Davi da morte? O seu amigo Jonatas, com o qual ele fez uma aliança. O filho foi contra o próprio pai, para cumprir o propósito de Deus e proteger Davi. E Davi acabou se tornando o próximo rei da nação. Amados, quando há lealdade a toda prova nos nossos relacionamentos, tornamo-nos de um saco de batatas em um purê.
essa região precisa conhecer a Cristo. Eu sei que tem muitas igrejas espalhadas em São Mateus. Foi o primeiro lugar que eu fiz a obra de Deus quando cheguei aqui em São Paulo há 26 anos atrás. Existem muitas denominações, muitas congregações, mas ainda há espaço para outras igrejas serem estabelecidas aqui. E Deus escolheu você para ser um luzeiro, um apregoeiro dos arautos divinos, um anunciador das boas novas, porque ainda tem muita gente nesse lugar para ser salvo. Eu te pergunto, você quer se colocar nas mãos de Deus para isso? E o Senhor me trouxe aqui esta noite para dizer: é necessário lealdade a Deus e uns aos outros, para que este lugar seja conhecido por Deus, Deus se tornando conhecido às pessoas deste lugar. É necessário lealdade a toda prova. Diga: lealdade a toda prova. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, e o que uniu esses dois homens foi o amor. De igual forma, estamos em aliança com o Senhor e uns com os outros. Diga: estamos unidos num só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Diga isso, por favor. Diga: estamos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Quando a gente se encontra com outro irmão, seja aqui, seja lá, seja acolá, algo dentro de nós grita por algo que está dentro daquele irmão com o qual nos encontramos. Sabe o que é isso? É a vida de Deus que nos une. Somos a família de Deus. A vida de Deus em nós é o vínculo da aliança que nos une. Uma mãe não precisa aprender a amar o filho recém-nascido. Existe algo dentro dela que a impulsiona em direção a esse filho para suprir as suas necessidades. Há uma ligação de vida entre a mãe e o filho recém-nascido. A nossa união fraternal não é algo simplesmente doutrinário. É mais do que isso, é uma realidade espiritual. Assim como há algo muito forte que une a mãe com o filho recém-nascido, há algo muito forte que nos une uns aos outros, para que nós então nos aprovemos diante de Deus e pratiquemos uma lealdade a toda prova. Isto é, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós podemos nos manter unidos, vinculados no amor de Deus, para juntos desbaratarmos o inferno, destronarmos Satanás, espezinharmos os demônios, rompermos com os poderes das trevas, desfazermos as obras de feitiço e de macumbaria, dissiparmos as trevas e arrebatarmos das mãos do inferno o maior número de pessoas possíveis e imagináveis que possam junto conosco povoar os céus. Eu te pergunto, você está disposto a dar a sua vida em prol da prática de uma vida cristã leal a toda prova, sim ou não? Porque é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença numa igreja local. É isso que faz a diferença numa equipe. É isso que faz a diferença numa célula. É isso que faz a diferença numa comunidade cristã. Pessoas vinculadas pelo amor ágape, que estão dispostas a serem leais a Deus, ao propósito de Deus, e leais umas às outras a toda prova. O amor de Deus não precisa da convivência entre as pessoas para se desenvolver. Não confessamos o nosso amor uns pelos outros simplesmente porque estamos juntos na mesma igreja local. Preste atenção, por favor. Ou porque conhecemos as fraquezas uns dos outros e aprendemos a aceitá-las. Ou porque nos identificamos com elas. A expressão desse amor tem uma motivação bem simples: o amor de Deus, de Cristo, que habita dentro de nós e nos une uns aos outros para juntos nos aprovarmos e sermos leais a toda prova, e então fazermos a diferença e glorificarmos a Deus e agradarmos a Ele e resgatarmos vidas das mãos do diabo, transportando-as das trevas para a maravilhosa luz, como um dia eu e você fomos transportados. Quem aqui foi trazido das trevas para a luz porque recebeu o evangelho? Alguém te falou de Cristo e você então se tornou um filho de Deus salvo? Brade 3 vezes aleluia, já!
Existe algo que é a vida de Deus em você, em mim, em nós, que é atraído por algo, a vida de Deus que está dentro de outro irmão, como se fôssemos parte de um todo que procura unir-se em e através de nós. É por isso que podemos olhar nos olhos um do outro e dizer um ao outro: meu irmão, eu preciso de você. Meu irmão, eu preciso de você. Meu irmão, não sei como nem porquê, mas sem você eu sou incompleto. Olhe para os olhos do seu irmão à direita e diga: meu irmão, eu preciso de você. Sem você eu sou incompleto. O que é que nos leva a falar isso? E isso é uma realidade. É o que nos une, o amor de Cristo dentro de nós. Romanos capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz, na parte final do versículo: o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Que coisa misteriosa é esse vínculo que nos une, a vida de Deus dentro de nós. Ao contrário de Jonatas e Davi, diga para o seu vizinho, por favor, ao contrário de Jonatas e Davi, ouça, nós não temos a opção de escolher uma pessoa, eles escolheram ser amigo um do outro. Não temos a opção de escolher uma pessoa em particular e fazer uma aliança com ela. Assim como não escolhemos pais e irmãos na carne, também não escolhemos nossos irmãos na fé. Deus os escolheu por nós. E eu te pergunto, a escolha de Deus é a melhor ou a pior? Olha para o lado aí, dá um sorriso e diga: Deus, meu irmão, te escolheu para ser meu irmão. Aleluia. Amém? Nós não escolhemos ser irmãos em Cristo uns dos outros. Não escolhemos congregarmos juntos nesta igreja local, Dínamo São Mateus. Jonatas e Davi escolheram ser amigo um do outro. Nós não escolhemos ser irmãos em Cristo uns dos outros. Porém, diga porém, podemos extrair princípios desse relacionamento de aliança, de amizade entre Jonatas e Davi, para podermos aplicar nas nossas vidas e então sairmos deste culto completamente possuídos de paixão e encargo pelo reino de Deus, com plena disposição de vivermos aliançados com o Pai, numa aliança com disposição de lealdade a toda prova para com Ele e uns para com os outros. Eu te pergunto, você está disposto a fazer as coisas acontecer nessa região, a arrebentar com o poder das trevas neste lugar, a ganhar o maior número de pessoas possíveis, a fazer com que esse prédio seja pequeno e então 2, 3, 4, 5 reuniões de domingo aconteçam aqui? Se você está disposto, eu quero te dizer, você precisa estar disposto também a ser leal a toda prova, independentemente do que aconteça, independentemente das debilidades, fragilidades e aleijumes de personalidade e caráter do seu irmão. Se você está disposto a ser leal a toda prova, o Senhor vai nos transformar num purê. Imagine que cada um de nós fosse uma batata dentro de um saco. Diga, saco de batata. Imagine que o cozinheiro, o Espírito Santo, nos levasse para dentro de uma panela com água e colocasse-nos numa chama de fogo. A água aquece, as cascas da batata se amolecem, ficam enrugadas, e o cozinheiro, o Espírito Santo, vai removendo as cascas, de forma que diferentes batatas, com performance diferentes, cores diferentes, umas mais enrugadas e outras menos, umas mais claras, outras mais escuras, umas completamente sadias e outras um pouquinho enfermas, encarocadas. Daqui a pouco, elas amolecidas, a cozinheira remove as cascas, amassa, coloca o tempero e vira um delicioso purê. Ei, o cozinheiro é o Espírito Santo, as batatas somos nós, a água é a palavra de Deus e o fogo vem do céu, do Espírito Santo. E se nós nos dispusermos a ser leais a toda prova, o Senhor vai nos transformar de um saco de batatas de purê em purê. E quando há purê, ninguém
é maior e nem menor, todos somos iguais, e só aparece aquele que é, aquele que pode, aquele que tem, o todo-poderoso Jesus Cristo. Numa igreja, quando Jesus aparece, porque as batatas viram purê, as vidas se convertem, os milagres acontecem, os enfermos são curados, os possessos são libertos, e o nome do Senhor é exaltado. Vamos virar um purê? Olhe para quem está à sua direita e diga assim para o seu irmão, com todo respeito, hein? Seu batata, vire purê. Diga para o outro irmão, por favor, com todo respeito, diga para ele, seu batata. Se é irmã, cuidado, você tem que falar, sua batata, vire purê. Se tem alguma criança aí do lado, fala assim, ó, seu batatinha ou sua batatinha, vire purê. Vamos compreender os princípios que firmaram o relacionamento de aliança entre Jonatas e Davi, e vamos extrair esses princípios para que nós possamos praticá-los. Eles se firmaram em aliança, uma aliança que foi testada pela ira e ódio do rei Saul, a ponto do rei Saul, pai de Jonatas, tentar matar Davi por algumas vezes. E na maior emboscada em que Davi seria assassinado pelo rei, quem deu livramento a Davi, dando para ele uma pista dizendo, não esteja em tal lugar, porque lá vai estar o meu pai e ele vai te matar, foi a fidelidade a toda a prova de Jonatas. Diga para o seu irmão, você está disposto a uma lealdade a toda a prova? Com Deus e comigo? Na lealdade que existia entre Jonatas e Davi, encontramos então alguns princípios. Primeiro princípio, diga, despojou-se da capa. A Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Jesus foi chamado amigo dos pecadores. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Disse Deus a Abraão, ele chamava-se Abrão, pai exaltado, depois passou-se a chamar Abraão, pai das alturas. Abraão, sai-te da tua terra, e da tua parentela e da casa de teu pai, vai para uma terra que te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 15, versículo 6, creu, 15, 6 de Gênesis, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi tido como justo diante de Deus. Justo é aquele que é inocente, não tem nenhuma culpa, então tem livre acesso ao trono de Deus e pode com ele desfrutar de um relacionamento de plena liberdade, para receber de Deus todas as bênçãos. O que firmou a aliança entre Abraão e Deus, Deus e Abraão, diga amor, o amor de Deus. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores, sabe por quê? Porque ele subiu ao Calvário, morreu na cruz e recebeu a condenação do pecador, para livrar o pecador do inferno e torná-lo de pecador a justo. Só um amigo faz isso. Só quem é possuído de amor sacrificial, incondicional e voluntário. E o que deve unir os nossos relacionamentos uns com os outros e com Deus é esse mesmo amor. E quando nós nos relacionamos firmados nesse amor, Deus nos chama de amigos. E podemos chamar uns aos outros de amigos. Eu sou o presidente da vinha, mas nem por isso sou melhor ou maior do que qualquer um dos irmãos. Pastor Márcio Ricardo é o pastor desta igreja. Nem por isso ele é melhor ou maior do que qualquer um dos irmãos. Talvez haja aqui no nosso meio algum querido muito próspero, quem sabe até rico, mas isso também não o faz melhor e nem maior. Talvez haja alguém aqui com um QI acima da média, um tremendo do intelectual, mas isso também não o faz maior e nem melhor. Maior e melhor é o Senhor. Somos todos amigos. Claro que devemos respeitar a delegação de autoridade. Honra quem honra, respeita quem respeita, submissão a quem submissão. Porém, quando nós nos relacionamos firmados no amor, somos todos amigos. Primeira coisa que Jonatas fez, o príncipe, em relação a Davi, o camponês,
foi dar-lhe a capa. Diga capa. O gesto de dar a capa demonstra amizade, amor. A capa tem o significado de riqueza. Dar a capa é dizer: eu te dou a minha riqueza, o que é meu é teu. Em segundo lugar, dar a capa significa: eu te guardo e te cubro. Eu vou te guardar e te cobrir. Guardar e cobrir de quê? Em que sentido? Ainda que eu saiba das suas imperfeições e debilidades, no meu relacionamento com você, ainda que eu conheça as suas fragilidades e as suas carnalidades, eu não vou espalhar, eu não vou tornar público, eu não vou contar para ninguém. Isso é dar a capa. Diga, guardar e cobrir. Pastor, então eu tenho que aceitar as falhas, as debilidades, os pecados do meu irmão? Diga não. Não é se tornar cúmplice, não é aceitar, mas é também não espalhar. Espalhar os defeitos, as falhas, as imperfeições, as fraquezas uns dos outros, é agirmos na contramão de uma aliança firmada no amor. Então dar a capa é guardar e cobrir. Eu não vou sair falando mal de você, eu não vou sair espalhando o seu pecado, eu não vou sair contando para todo mundo as suas debilidades, não vou concordar, mas também não vou espalhar. Quem está entendendo, diga amém. Amigo é aquele que guarda e cobre o outro. O amigo nunca se compraz com as falhas e debilidades do outro, porém jamais as expõe ao público. Quem está entendendo, diga amém. Dar a capa para guardar e cobrir é como se um irmão da sua célula, ou um irmão do seu discipulado, ou um irmão da sua igreja local, aqui, Dínamo São Mateus, estivesse desnudo e então colocássemos uma capa sobre ele. Não é se tornar cúmplice. Então o que faço? Não espalho, mas vou nele e em amor eu o exorto, mostro-lhe a sua falha, com um coração de amor, para que ele possa mudar. Despojou-se da capa. Segunda atitude de Jonatas, o príncipe, em relação a Davi, o camponês: despojou-se da armadura. Diga, deu-lhe a armadura. Talvez a peça mais importante é essa: dar a armadura. Enquanto que dar a capa é guardar e cobrir, dar a armadura é proteger. Diga, proteger. Quando, numa aliança de amor, um amigo dá a sua armadura para o outro, ele está dizendo: eu dependo de você. Já não tenho mais uma armadura para me proteger, eu dependo de você. Dar armadura é se dispor a proteger. Proteger de quê, pastor? Dênio, Lara. Agora eu digo pastor Dênio Lara, porque tem o pastor Dênio Júnior, e faz uma mistura entre o pai e o filho. Então o filho, que é o pastor da igreja de Santo André, é o pastor Dênio Júnior, e o pai é o pastor Dênio Lara. Diga aleluia. Dar a armadura é então se dispor a proteger. Proteger o amigo de aliança de quê? Estou falando sobre qual tema mesmo, amados? Eu não ouvi. Agora eu vou ouvir. Lealdade a toda prova. Repita isso, por favor. Diga 3 vezes, por favor. Lealdade a toda prova. Obrigado. Dar armadura é se dispor a proteger. Proteger de quê? Das emboscadas do inimigo. Proteger das difamações. Proteger das calúnias. Proteger das artimanhas, perspicácias e sutilezas do inimigo. Nós não temos seres humanos como inimigos.
O nosso inimigo é o diabo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes e resistir todas as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, isto é, a nossa luta não é contra pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra o patrão que se levantou contra você, a nossa luta não é contra o teu cônjuge que se insurgiu com você, a nossa luta não é contra o filho que se tornou rebelde, obstinado, relutante e desobediente. A nossa luta não é contra o vizinho que fez uma macumba e julgou na porta da tua casa para te destruir e jurou você de morte. A nossa luta não é contra aquela pessoa que te pegou um dinheiro emprestado e depois deu as costas e foi-se embora, e você foi atrás dela e ela disse: esquece, eu não vou te pagar. A nossa luta não é contra aquela pessoa que falou mal de você. A nossa luta é contra os poderes das trevas, é contra o diabo e os demônios. Mas quem é que o diabo usa? Quem? Eu não ouvi. Isso, pessoas. Mas por favor, seja espiritual. Veja por trás dos bastidores, usando a pessoa, o capeta, o diabo. Entre em oração, entre em jejum, disponha-se a amar incondicionalmente. Abra mão dos seus direitos, largue de lado a justiça própria, não alimente o melindre, não dê vazão à mágoa, não seja cheio de ira, não seja uma pessoa cheia de ódio, não se vingue com as suas próprias mãos, mas pratique o padrão de Deus que está em Romanos capítulo 12, versículos dos 8 a 20. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha vingança, diz o Senhor. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, tem sede, dá-lhe de beber, porque assim fazendo, tu tumultuarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Significa tumultuar brasas de fogo sobre a cabeça da pessoa que está fazendo mal a você, falando mal de você, caluniando você, difamando você, jurando você de morte, colocando você numa situação indelicada e de apuro. Significa fazer-lhe bem enquanto ela te faz mal. Significa falar bem dela. Ela deve ter algumas qualidades enquanto ela fala mal de você. Significa perdoá-la ou nem criar mágoa dela enquanto ela está cheia de ódio, de inveja e de vingança e homicídio contra você. Esse é o padrão de Cristo, e só pratica lealdade a toda prova uma igreja cujos irmãos se dispõem a pagar mal por bem. Te fazem mal e você quer pagar o bem com o bem. Tumultuar uma brasa de fogo na cabeça significa: a pessoa vai te odiando, você vai amando. Ela vai te odiando, você vai amando. Ela vai falando mal de você, você vai falando bem dela. Ela vai te destratando, você vai a respeitando e a recebendo. Chega uma hora que ela fica envergonhada. E aí ela de seu inimigo se torna seu amigo. E aí cumpre-se Provérbios capítulo 16, versículo 7, que diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis a Deus, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Diga uau! É o padrão de Cristo. Lealdade a toda prova. Só tem uma igreja cujos irmãos se dispõem a pagar o mal com o bem, a amar quem lhe odeia, a abençoar quem lhe maldiz, a fazer o bem para quem lhe faz mal. Mateus capítulo 5, versículos 42 a 48. Disse Jesus: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Jesus traz a nova aliança, porque com seu sangue na cruz, ele rompe com a velha aliança que ele cumpriu para introduzir a nova aliança. E aí agora ele fala da nova aliança. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha só o próximo versículo: para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Olhe para mim, por favor. Para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, que dá o sol para os justos e injustos. Porque se amardes tão somente os que vos amam, que demais fazeis?
Se cumprimentares tão somente que vos cumprimentam, que demais há nisso? Aí Jesus termina no verso 48 de Mateus 5 dizendo assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sabe o que significa a palavra perfeito? Vem do grego télios, que quer dizer, repita por favor, adulto, maduro, plenamente desenvolvido. É ser amoroso como o Pai. Diga aleluia. Dar armadura então é proteger o ser irmão do mal, das emboscadas, das astúcias, das mentiras, das difamações, das calúnias. Talvez seja a peça mais importante que podemos dar uns aos outros nessa aliança de amor. Não há outro sinal, acredito, de aliança mais importante que esse. Uma célula, uma equipe de discipulado, uma igreja local que não aprendeu a defender os seus membros, ouça por favor com ouvidos de ouvir, ainda não é uma verdadeira família cristã, mas apenas um ajuntamento de pessoas, apenas um povo religioso, reunidos em qualquer dia da semana, participando de uma inócua, sem efeito algum, cerimônia religiosa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Então, se alguém caísse em pecado no nosso meio, ao invés de chutar o traseiro, mandar embora e dizer: seu pai é maldito, desgraçado, seu adúltero, nojento, mau caráter, some daqui. Não. Quando existe uma aliança de amor entre os membros, todos vão padecer, porque um membro de 200 sofreu, padeceu, todo o corpo, todos os demais membros do corpo vão adoecer e padecer e sofrer por causa do sofrimento de apenas um. Eu te pergunto, você está disposto a ser leal a toda a prova? Você está disposto a viver esse estilo? Você está disposto a não deixar ninguém para trás? Você está disposto? Eu quero te dizer que com todas as minhas imperfeições, limitações e debilidades, eu estou disposto. Estou disposto a largar as 99 ovelhas e ir atrás da perdida, colocá-la nos ombros e trazê-la de volta. Será que eu estou diante de um povo que está disposto a viver esse estilo de vida cristã? Se estou, diga aleluia. Terceiro sinal de aliança entre Jonatas e Davi: Jonatas, o príncipe, se despoja agora da espada e dá para Davi, o camponês. Diga, despojou-se da espada. Tem duplo significado. Despojar-se da espada, em primeiro lugar, significa: estou desarmado. A minha arma de guerra para te ferir, eu a entrego para você. Primeiro significado: porque eu decido confiar nas suas motivações. Olhe para mim, por favor, e diga assim: confiar nas motivações do meu irmão. Despojar-se da espada tem duplo significado. Primeiro, decido confiar nas tuas motivações, decido confiar em você. Porque se eu te dou minha espada, eu estou agora sem uma peça, sem um instrumento para me defender de você. Dar a espada significa, em primeiro lugar, confiar. Confiar no outro. Diga, confiar. A disposição da espada é a disposição de caminharmos juntos, desarmados de qualquer atitude de desconfiança. Creio que podemos dizer que a igreja de Cristo é um lugar de gente desarmada. Você pode dizer amém? Amém. Se existe alguma arma, ela somente é usada contra o inferno, contra as trevas, contra o diabo, contra os demônios. Não precisamos ser arredios e avessos à comunhão na vida da igreja. Não precisamos. Precisamos sim correr o risco. Jesus correu o risco e foi traído por Judas. Diga, Jesus correu o risco. Acho que só o pastor Márcio Ricardo não entendeu. Por favor, repita.
Jesus correu risco. Melhorou, agora vai ficar bem, beleza? Jesus correu risco. Qual o risco que Jesus correu? Ele colocou na equipe um que haveria de trair, Judas Iscariotes. Nem por isso ele se tornou avesso e agrediu a comunhão. É tão verdade que eu estou dizendo que ele fez de todos nós seus irmãos e amigos. Eu acho que vai melhorar esse ano também. Jesus não se tornou avesso e nem agrediu a comunhão. É tão verdade que ele se tornou irmão e amigo de todos nós. Ele te chama de servo, e ele diz: não mais me chama de servos, eu vos chamo agora de amigos, porque o que motiva ele se relacionar com você é o amor. Sabe como é que ele chama? Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. Eu vou citar a nova tradução da linguagem de hoje. Quem ama, esse quem aí é Jesus Cristo, te amando. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Quem ama não se irrita, nem guarda mágoas. Quem ama não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada. Se alegra, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste da pessoa amada, mas suporta tudo com fé, esperança e paciência. Deixe que agora aplicar. Ele te ama assim, com paciência e bondade. Ele te ama sem ciúme, isto é, sem inveja de você, sem orgulho e sem vaidade. Ele te ama sem usar de grosseria e de egoísmo. Ele te ama suportando as suas falhas e debilidades e nunca dizendo: bem feito, você está sofrendo agora porque você não fez o que está na minha palavra. Não. Ele se entristece e sofre quando você erra, e ele se alegra quando você faz o que é certo. É assim que ele te ama. E tem mais: apesar das suas e das minhas, das nossas debilidades, aleijures de caráter e de personalidade, porque ninguém aqui é 100% senão ele, ainda assim ele diz: nunca desisto de te amar, nunca desisto de você, te suporto com fé, esperança e paciência, de que o meu amor dentro de você vai te quebrantar, te transformar e te tornar leal a mim a toda prova. Entregar a espada em segundo lugar, em primeiro é dizer: eu vou confiar em você. Em segundo sentido, entregar a espada implica abandonar um relacionamento superficial. Quando eu te dou a espada, você me dá a sua espada. Quando entregamos a espada uns para os outros, estamos dizendo: fora todo relacionamento de superfície, fora todo relacionamento superficial entre nós. Então, dar a espada em segundo sentido é entregar a espada ao irmão. Significa: eu vou interferir na sua vida. Eu não vou viver com você um relacionamento superficial. Eu estou entregando a minha espada para você porque eu me disponho a interferir na sua vida. Ei, quando eu vejo uma falha em alguém, e se é que eu entreguei a minha espada para essa pessoa, eu estou desarmado. E se eu vou entrar na intimidade dela com respeito, não é por causa de mim, mas é por causa dela, para que eu possa mostrar a ela as suas debilidades, de forma que ela possa mudar de vida. Então, em segundo sentido, entregar a espada é usar a espada sem ferir, sem atacar, sem agredir, sem maltratar. Confrontar alguém significa confrontar alguém, exortar alguém, mostrando-lhe a falha, não para destruir essa pessoa, mas para que ela possa então cair em arrependimento e mudar de vida. Quem está entendendo? Precisamos de pessoas nas nossas igrejas que não tenham nenhum receio de interferir na nossa vida. Pergunte-se a si mesmo se existe alguém com liberdade de tratar abertamente com você.
Pergunte-se aí agora e responda para si mesmo, por favor. Existe alguém na sua vida que você dá liberdade para que essa pessoa possa tratar com você, mostrar as suas falhas, mostrar as suas imperfeições, mostrar as suas carnalidades? Existe essa pessoa? Se não existe, eu quero te dar uma notícia que não é nada boa. Com toda certeza, o seu crescimento espiritual está prejudicado. Se eu não tenho liberdade de ser obreiro, Marco Gato, alguma coisa que ele está precisando de ouvir para ele mudar numa determinada área, ele não vai crescer espiritualmente. Se somos uma igreja de pessoas neófitas, medrosas, inseguras, que ficam tampando só com a peneira e que não têm coragem de falar verdades em amor um para os outros, não passamos de um clube social, de um ajuntamento de pessoas religiosas. Porém, se somos uma igreja em que nos despojamos da espada e entregamos a nossa espada na mão uns dos outros, aí sim, somos pessoas que têm coragem de confrontar uns aos outros em amor, para que nós cresçamos na maturidade cristã e de fato provemos para Deus e para o inferno que nós somos leais uns aos outros na tua prova. Vou provar biblicamente isso que eu estou dizendo aqui. Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Vou repetir: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. O que esse texto está dizendo? Está dizendo o seguinte: se eu sou hipócrita e em amor não tenho coragem de te confrontar, eu sou desleal a você. Mas se eu sou um cristão que arranca a espada e dá na sua mão para poder te confrontar, significa dizer que eu te confronto não é para te matar e não te ofender. Eu te faço um bem, porque de fato eu estou sendo seu amigo. Amigo fala verdades. Não sejamos um povo neófito, imaturo, mesquinho, melindroso, cheio de justiça própria. Nós vamos usar de rancor, nós não seremos déspotas, monarcas, militares, capitães, generais, policiais, que vai falando aos trancos e barrancos, sem ele nem ela, sem entender, não. Nós exaltamos uns aos outros no momento certo, na hora certa, com a palavra certa, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, o seguinte: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Diga para quem está do teu lado: não saia das nossas bocas nenhuma palavra torpe. Então, quando formos exaltar uns aos outros, por favor, não usemos palavras torpes. Torpe vem do grego sapros. Sapros do grego quer dizer cheio de peixe podre. Imagine que amanhã de manhã até o fim da tarde tem uma feira nesta rua. No final da tarde vem o caminhão pipa da prefeitura e lava a rua. Depois de amanhã de manhã, quando passarmos por essa rua, vamos sentir cheio de peixe podre. Palavras duras, sem tempero, sem amor, são palavras tal qual cheio de peixe podre que é terrível de suportar. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que as nossas palavras sejam agradáveis, temperadas com o sal do Espírito Santo, para que ao exortarmos uns aos outros, quem receber a exortação se sinta constrangido. Você me apontou uma falha, uma carnalidade, uma debilidade. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou mudar de vida a partir de agora. Ore por mim, porque eu não aceito ser o que estou sendo. Entendeu? Diga amém. Quem concorda, diga amém. Quem concorda com o que eu estou falando? Glória a Deus. Aleluia. Diga: despojou-se da capa para guardar e cobrir. Diga: despojou-se
da armadura para proteger. Despojou-se da espada para demonstrar confiança e para exortar com amor. Diga, despojou-se do arco. O arco naquela época era usado com dupla finalidade. Dupla finalidade. Primeira, instrumento de guerra. Diga, guerra. Era uma arma de guerra. Mas a principal finalidade do uso do arco naquela época, na época de Davi e Jonatas, era para ser usado como instrumento de caça. Diga, caça. Pastor, Dênio Lara, o que significa dar o arco? Dar o arco significa, eu não vou deixar você na mão. O que é meu é seu. A minha provisão, os meus recursos, os meus bens, a minha sabedoria, o meu conhecimento, o meu entendimento, a minha espiritualidade, a minha unção, tudo isso eu coloco ao seu dispor para te abençoar. Dar o arco significa, eu vou usar do que é meu para te suprir, porque eu sou seu amigo. Quem está entendendo, diga amém. Um grande sinal de lealdade é a disposição de levar a mão ao bolso, tirar nosso arco e entregá-lo ao irmão. De tempos em tempos, permite o Senhor passar pela nossa vida alguém que está precisando de recursos, de ajuda, de suprimento. Então dar o arco é sermos generosos e liberais como Deus é, tirarmos da nossa dispensa e compartilhar, tirarmos do nosso salário e compartilhar, tirarmos dos nossos recursos e compartilhar com aquele irmão que está passando por necessidade. Precisamos ser de fato igreja, e não apenas reuniões, encontros. Precisamos ser igreja nos compromissos e nos relacionamentos. Se toda a vida da igreja se reunir apenas a uma reunião de fim de semana, ou a uma célula por semana, então não entendo ainda o que é a aliança do corpo de Cristo para praticar a lealdade a toda prova. Quem está compreendendo, entendendo, diga amém. Se o meu compromisso com a igreja, da qual sou e faço parte, é apenas para desempenhar um cargo, uma função, o que será de tantos membros do corpo de Cristo que ainda não têm um cargo sequer? O meu compromisso é com o corpo de Cristo, a igreja, e não com a estrutura ou com o trabalho em si na obra de Deus. Mesmo não fazendo coisa alguma, eu estou comprometido com os meus irmãos, porque tenho uma aliança com a igreja e com o povo de Deus. Assim que tem que ser. Quando é que eu e você demonstramos que estamos aliançados desta forma? Quando de fato nós nos dispomos a praticar o amor ágape. E uma das maneiras de praticar o amor ágape é nos despojarmos do arco, é darmos o arco uns aos outros. Dar o arco é dizer, o que é meu é seu. Eu vou compartilhar as suas necessidades e vou te abençoar com as bênçãos que Deus me tem dado. Dar o arco, portanto, é dizer, meu irmão, conte comigo. Eu não vou deixar você sozinho, eu não vou deixar você na mão, eu não vou passar à deriva, de largo, fazer vista grossa e fingir que eu não sei da sua necessidade. Quantos estão dispostos a praticar esse estilo de evangelho, lealdade a toda prova? Levante as duas mãos e diga 3 vezes bem forte, aleluia. E por fim, e por último, e para encerrar, pastor Márcio, Ricardo, esse A dos nossos irmãos não mexeu comigo. Eu vou parar é por aqui agora. E por fim, e por último, e para encerrar e para acabar a mensagem. Obrigado, queridos. Vou falar mais 5 minutos então. Diga, despojar-se do cinto. A última peça da armadura que Jonatas despojou e entregou para Davi foi o cinto. Diga cinto. O cinto era usado naquela época para dar sustentação. Sustentação e equilíbrio, sustentação e firmeza. Eu estou aqui com o meu cinto, a minha calça não cai, a minha camisa não sobe, porque o cinto me dá sustentação e firmeza. Dar o cinto, que é sinal de sustentação e firmeza, significa dizer, eu sou seu amigo a
ponto de te oferecer todo o suporte necessário para que você não caia, para que você fique em pé. De maneira ilustrativa, dar o cinto é dizer, quando você está com a perna e o pé quebrado, eu me coloco na brecha para ser a sua muleta, para você, ainda que com uma marcha claudicante, não venha a cair. Se nós nos dispusermos a sermos a muleta uns dos outros, a oferecermos o cinto que dá sustentação e firmeza, alguém pode até cair, mas não fica prostrado. Porque a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e se levantará. Sabe por que o justo se levanta? Porque o justo está inserido em um corpo que a Bíblia diz que é o corpo de Cristo, a igreja na terra. Nós estamos vinculados um ao outro, uns nos outros, uns com os outros, tal qual os tijolos desta parede que estão unidos por uma argamassa. A argamassa que nos une uns aos outros e nos torna uma parede espiritual forte e poderosa, contra a qual o diabo não pode. É o amor de Deus que nos une. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo disse assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Diga para o seu irmão: eu vou levar a sua carga e cumprirei a lei de Cristo. Qual é o nome da lei de Cristo? Qual é o nome da lei de Cristo? Qual é o nome da lei de Cristo? Isso, diga amor. 1 João capítulo 3, versículo 16, o versículo que eu citei no início. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Vou encerrar com uma ilustração. Conta-se que um homem foi ao inferno e depois ao céu. Quando ele chegou no inferno, chega aqui por favor, pastor Márcio Ricardo. Por favor, Cleiton. Quando ele foi, esse homem foi ao inferno, preste atenção por favor, diga para o seu irmão ao lado, preste atenção. Quando ele foi ao inferno, ele viu uma mesa posta, cheia de iguarias. Ele viu uma mesa com os alimentos mais deliciosos possíveis e imagináveis. Só que as pessoas que estavam sentadas na mesa não estavam felizes. Elas demonstravam um semblante de fome, estavam famintas, mas elas não estavam felizes, porque não conseguiam saciar a fome, ainda que elas tivessem total liberdade de fazer uso da mesa. Olhe para mim por favor, sabe por quê? Que elas não conseguiam se alimentar dos alimentos sobre a mesa? Porque os seus braços eram assim, olhe para mim por favor, retorcidos para fora. Então, elas até conseguiam pegar o alimento, olhe para mim por favor. Elas conseguiam pegar o alimento, os braços não eram normais, eram retorcidos assim para fora. Elas até conseguiam pegar o alimento, mas elas não conseguiam trazer o alimento à boca. Esse mesmo homem foi ao céu. Atente-se por favor. Quando ele chega no céu, ele vê a mesma coisa, uma mesa farta e pessoas famintas. Porém elas estavam muito alegres. Sabe por quê? Porque diferentemente do inferno, elas também tinham os braços retorcidos para fora. Chega aqui por favor, pastor Márcio. Mas elas, ao invés de trazerem o alimento, cada uma delas na sua própria boca, com seus braços retorcidos para fora, elas levavam o alimento à boca umas das outras. Elas não conseguiam trazer o alimento na própria boca, mas cada uma delas levava o alimento à boca das que estavam ao seu lado. Por isso elas estavam tomadas de grande júbilo, gozo e alegria. Eu te pergunto, você quer usar todos os recursos que Deus te deu para levar à boca do seu irmão? Você quer usar a vida preciosa que Deus te deu para servir a Deus e servir aos seus irmãos? Você está disposto a usar os dotes, os talentos,
as habilidades, as vocações, os ministérios, a unção, os bens, as coisas que Deus te deu para fazer bem a outrem, para fazer bem ao seu semelhante? Se você está, com certeza, o amor de Deus vai encontrar guarida a cada dia no teu coração, para você provar lealdade a toda a prova, a Deus e aos seus irmãos. E aí se cumprirá o que Jesus disse em João, encerro, capítulo 13, versículos 34 e 35, que dizem assim: disse Jesus aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.